Entrando ao vivo aqui então no Instagram e também no YouTube. E eu quero trocar uma ideia com você sobre o assunto que, olha, pra mim, adoro falar sobre isso, adoro falar sobre vendas. E esse assunto aqui especificamente, pra mim é uma cerejinha do bolo. Que é o quê? Que é como se preparar para as vendas de janeiro. Eu até vou colocar aqui nos comentários, vou fixar aqui pra gente poder trocar uma ideia e avançar nessa estratégia aqui, ó, de como que a gente se prepara aí para o mês de janeiro, né? Eu fiz uma enquete hoje aqui no meu Instagram e eu perguntei o seguinte, ó, você tem medo das vendas de janeiro baixarem, né? E aí eu vi que ficou meio que 70-30, assim, né? 70% tem medo de baixar a venda e 30% não tem medo, né? 30% aí tá mais já tranquilo, já entrando, né, forte aí, vai entrar forte em janeiro. Mas aí eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algo que é bem interessante, que é o seguinte, ó. Como que você constrói a estratégia para você vender em janeiro, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma estratégia aqui que é o seguinte, ó. Primeira coisa, manda um aviãozinho aí para seu amigo, para sua amiga, seu companheiro aí que tem uma empresa de higienização e impermeabilização de estofados, porque esse é um conteúdo extremamente poderoso que eu vou entregar aqui e quanto mais gente souber disso aqui, melhor, porque como você sabe, vendas é algo que você tem que estar de olho o tempo todo. Né? Seja você o técnico, seja você o gestor, seja você o CEO da empresa, cara, você tem que estar de olho em vendas. Vendas é uma situação da empresa que ela não pode baixar nunca. Vendas é algo que tem que estar sempre, ó, lá em cima, sempre pegando fogo o negócio, né? Porque isso aí vai fazer uma diferença gigantesca aqui, ó, no teu bolso, nos teus resultados, né? E obviamente aí nos teus resultados, né? Daqui para frente, tá bom? Então, olha só, o que acontece? Primeiro ponto importante que você tem que entender, tá? Então, sugiro que você pegue papel e caneta nas mãos, anote. Eu vou passar bastante estratégia aqui, bastante coisa importante, tá bom? Então, vou dar um segundinho para você pegar aí caneta e papel para anotar essas estratégias, tá? Vamos lá. O Eric Tourinho Lima falou o seguinte: preciso aprender como vender mais impermeabilização. Higienização parece que dá muito dinheiro, mas não dá. Eric, é sensacional essa tua colocação, tá? Vamos falar sobre isso, porque é uma coisa que eu sempre bato na tecla, que o carro-chefe da empresa tem que ser impermeabilização. Porque é ali que você vai ver lucro, é ali que você vai ver o grosso do dinheiro, tá? A higienização não dá dinheiro, a margem de lucro é muito menor. Existe toda uma estratégia para você entender isso, mas para você vender impermeabilização sem dor de cabeça, você tem que vender para o público certo, senão você vai ter grandes problemas, entendeu? Mas é uma coisa que eu bato na tecla sempre. A impermeabilização é ali que vai estar o grosso do dinheiro. O mercado ele paga bem a impermeabilização, tá? Higienização dá para você ganhar dinheiro? Dá, mas você tem que estar com a empresa muito redonda para você juntar todos os serviços, tá? Então isso aí é uma outra coisa, não é o assunto da live de hoje, né? Mas eu quero que você enxergue para isso, tá? Se você atingir o público certo e vender impermeabilização, é ali que você vai ter um grande resultado financeiro, tá? Então, fica aí para esse direcionamento, né? Mas, como eu falei no assunto da live de hoje. Vamos falar sobre janeiro, então? Vamos falar sobre como que você entra 2023 com tudo, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender, cara, é o seguinte, ó, o nosso mercado, ele não é um mercado sazonal. Tem muita gente que vai discordar de mim, que fala, não, Paulo, porque em novembro, dezembro aumenta muito, então temos uma sazonalidade de mercado. No meu ponto de vista, trabalhando há mais de 15 anos nesse mercado, né, no meu ponto de vista, eu enxergo que o nosso mercado ele não é sazonal. Por quê? Para mim, sazonalidade significa o quê? É como se fosse clima.
uma empresa que depende do clima para dar certo, tem sazonalidade, né? Safra, né? Quem planta lá, vou plantar arroz, vou plantar soja, vou plantar isso e aquilo, cara, na plantação, na safra, existe uma sazonalidade, porque ou você faz a colheita exatamente naquele período, naquele mês, ou você vai só ter essa colheita no ano seguinte, né? Então isso para mim é sazonalidade, né? Clima, pô, você vai estar em junho, julho, cara, né? Por exemplo, aqui no sul é frio pra caramba, entendeu? É frio pra caramba. Então, não tem como esperar calor em junho e julho. Então, para quem depende de frio, né, para fazer venda, existe ali talvez uma sazonalidade, tá certo? Agora é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta, eu quero atingir um ponto de reflexão para vocês. Pego, por exemplo, uma sorveteria, né? Uma sorveteria. Cara, você acha que... Põe para mim nos comentários aqui. Você acha que sorveteria tem sazonalidade? Porque ela vai vender sorvete. E, em tese, sorvete se consome mais quando? No verão. Certo? Legal. Põe para mim nos comentários aqui. Você acha que sorveteria é sazonal? Vamos lá, eu quero uma interação forte de vocês aqui. Põe para mim aqui. Sorveteria é sazonal ou não? Vamos lá, gente. Até agora ninguém respondeu se sorveteria é sazonal ou não, hein? Vamos lá, vamos interagir aí. Sorveteria tem sazonalidade? O que você acha? Responde para mim aí o seu ponto de vista. Depois eu vou dar o meu aqui, tá? Vamos lá. Ó, acho que o pessoal tá um pouco com receio de responder. Vamos lá. Sorveteria, gente. Pelo menos uma pessoa aqui, serve para mim. Sorveteria é sazonal ou não? Ó, vamos lá. O Júnior Ferreira respondeu que não. Já a Cíntia respondeu, eu acho que sim. Ó, já temos opiniões aqui divididas, né? Eu acho que sim, mas pode trabalhar com os produtos. Então, vamos lá, olha só. No meu ponto de vista, ó, por exemplo, não consumo no frio. Acho que depende. Não é. Então, legal, gente. Show de bola. É isso que eu quero aí, essa interação, tá? Então, assim, ó, no meu ponto de vista, sorveteria isso, Eric, exatamente, ó. Exatamente. Isso. O Eric falou que depende muito do marketing, né? Feito pelo dono da sorveteria, tá? Ó, o que eu entendo, tá? Que vai depender a sazonalidade ou não. Ó, o grande Bruno Peters. E aí, Brunão, tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo à nossa live. O Bruno falou que é sazonal sim, ainda mais no sul, no inverno. Bacana, Bruno. Olha só, no meu ponto de vista, tá? A sazonalidade de uma sorveteria vai depender da estratégia e da mentalidade do dono da sorveteria. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no sul, como eu falei antes, né, e o Bruno também citou, no inverno é muito frio, tá? É muito frio aqui. Só que no inverno passado me chamou muito a atenção, tem uma sorveteria que é uma rede de sorveteria no Brasil, né, que é a Chiquinho Sorvetes, tem aqui em Gaspar também. Eles fizeram um negócio muito bacana, porque é lógico que na tendência, né, tendencialmente falando, o consumo de sorvete obviamente vai diminuir no frio, certo? É uma coisa meio que uma reação. Ficou frio, o pessoal vai diminuir o consumo de sorvete. Agora, por que eu falo que vai depender da estratégia e da mentalidade do dono? Porque se o cara pensar de uma maneira, digamos, limitada, o que ele vai falar? Bom, tá no inverno, não vai ter consumo, então é normal, vou vender menos. Agora, e se ele pensar um pouco diferente? Se ele pensar o seguinte, tá, ok, legal. Se vai ter inverno, vai baixar a demanda, o que eu posso oferecer? Qual é o mix de produto que eu posso utilizar? Quais são as ofertas diferentes que eu posso fazer para que eu continue vendendo o mesmo que eu vendo no verão? Essa é a pergunta que ele tem que se fazer. E aí, no caso do Chiquinho Sorvetes, o que eles fizeram? Eles venderam no inverno fondue
de sorvete. E eu achei sensacional, entendeu? Algo, né, mais quente para o inverno, né? Então tinha lá coberturas de chocolate e tal, algo realmente mais quente, né? E o sorvete ele entrava como um acompanhamento, né? Não era, digamos, o carro-chefe, assim como é no inverno, no verão, né? Então é um acompanhamento, só que o prato principal, digamos assim, da sorveteria era o fondue, né? O fondue de sobremesa, né? Então pegava o morango lá com chocolate no fondue e tal. Então virou, a sorveteria virou algo extraordinário para o inverno, né? Ou seja, não é sazonal dependendo da estratégia que o cara utiliza, entendeu? Lógico que no verão, né, dezembro, janeiro, fevereiro, que aqui é quente pra caramba, é lógico que ele vai vender mais, vai ter um pico. É a mesma coisa que existe na Páscoa, por exemplo, para Cacau Show, né? Vai existir um pico na Páscoa. Ele vai vender mais. Só que qual que é o detalhe? Você como um estrategista, você como um gestor, não pode deixar o teu faturamento cair porque mudou alguma situação externa. Você tem que mudar alguma coisa dentro da tua empresa. Então, no nosso segmento especificamente, higienização e impermeabilização de estofados, o que acontece? Outubro, novembro, dezembro, o quarto trimestre, automaticamente a demanda aumenta. Por quê? O pessoal quer fazer a faxina para Natal, o pessoal recebeu 13º, recebeu férias, recebeu isso, recebeu aquilo, estão com mais dinheiro, então automaticamente todo mundo vende mais no Natal, não é só o nosso segmento, tá certo? Agora é o seguinte, no nosso segmento, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, não é que vai baixar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você precisa continuar no seu fluxo. Só que qual que é o segundo ponto que eu quero que você entenda? O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, ele tem uma estratégia completamente diferente do quarto trimestre. Não é que é pior ou melhor, não é isso. É que no quarto trimestre, você não precisa fazer tanto esforço assim para que as suas agendas fiquem tão completas. Agora, no primeiro trimestre, você tem que mudar a tua estratégia, você tem que dar um pouco mais de força, você tem que dar uma pedalada um pouco mais forte para que você consiga manter o mesmo resultado. Mas essa pedalada, o que é? É interno, tá certo? O problema é que as pessoas, de modo geral, deixam o externo tomar conta. Lógico que em janeiro vai ter mais gente de férias. Lógico que em janeiro o pessoal vai estar mais no litoral, vai estar mais com a cabeça pensando em outras situações. Mas isso é uma porcentagem de pessoas. E as pessoas que estão ali sempre procurando por esse serviço, então? Então você tem que entender que existe público para tudo, né? E principalmente no primeiro trimestre, o cliente ele busca por coisas diferentes. Existe uma situação diferente. E se você sabe construir isso no decorrer do ano, você vira o ano, vai para janeiro, vai para fevereiro, vai para março e você consegue manter resultados cada vez mais expressivos. Entendeu? Agora, o que acontece? Qual que é o maior problema que eu vejo no segmento de higienização de estofados? Que é o seguinte, o camarada trabalha outubro, novembro e dezembro, ele enche a agenda dele, ele faz uma boa grana, e ele pensa de forma isolada no quarto trimestre. E aí ele entra de férias ali nos últimos dias do ano. E aí ele entra de férias, volta em janeiro e ele não se preparou para janeiro. E ele acha que janeiro é simplesmente uma continuação de dezembro. E não é. Janeiro tem uma estratégia diferente. Você tem que virar uma chavezinha. Entendeu? E aí o grande erro do mercado é esse, o camarada entra janeiro, fevereiro e março e todo o lucro que ele teve lá em outubro, novembro e dezembro, o que ele faz? Ele perde tudo. Porque ele não se preparou para entrar em janeiro, fevereiro e março. Ele não virou a chavezinha. Uma coisa muito semelhante aconteceu na pandemia, tá? Eu já vou falar para vocês o que aconteceu na pandemia. Antes, deixa eu ir acompanhando a conversa aqui. Cabe a nós, o Eric falou que cabe a nós fazer as pessoas pensarem mais
em higienização. Então, Eric, na realidade, as pessoas, de um modo geral, elas pensam na higienização, tá certo? Só que eu volto a falar, o ponto aqui é o como que você vai ter essa conversa com a pessoa. Porque geralmente as pessoas estão pensando nisso, na higienização, principalmente na impermeabilização. Por exemplo, em janeiro tem muita loja de estofado que faz liquidação de showroom. Aumenta muito a demanda de impermeabilização em janeiro. Por quê? Porque a loja está fazendo liquidação. Você tem que entender essa dinâmica de mercado. A loja agora, você pega a loja de estofado, não tem nenhuma fazendo liquidação, a não ser que seja pela Black Friday. Mas você olha dezembro, nenhuma loja faz liquidação em dezembro. Por quê? Porque vende muito de forma orgânica, natural. O pessoal está ali consumindo e fazendo acontecer. Agora, se olha as lojas de estofados, em janeiro, liquidação, queima de mostruário, troca de showroom. O que acontece com a venda de sofá? Vai lá em cima. Será que você tem que focar mais em higienização em janeiro ou mais em impermeabilização? Entendeu? Ó, é diferente. Dezembro, o pessoal está pensando muito em quê? Faxina de final de ano, deixar a casa limpa para receber visita, receber familiares, para passar o Natal. Ó, limpeza com impermeabilização. Janeiro, liquida showroom de loja. Opa, impermeabilização, mudou. E aí se você continua oferecendo as mesmas coisas que dezembro, não é que o mercado é sazonal e agora mudou tudo. Não, é porque você está oferecendo a coisa errada para o público errado. Entendeu? Esse é um ponto importante. Então, eu, assim, não acho que é o mais adequado fazer as pessoas pensarem mais em higienização. Você tem que entender o que elas estão buscando para que você consiga entregar aquilo que elas estão buscando. Não tenta empurrar goela abaixo uma higienização. Pense o seguinte, o que as pessoas querem, precisam neste momento em janeiro? Tá? Esse é o ponto de raciocínio. O Júnior falou o seguinte, Paulo, depois tira uma dúvida para mim. Te mandei na caixinha de pergunta. Ah, legal, vamos abrir a caixinha de pergunta. Quem quiser tirar... Não recebi aqui, Júnior. Manda de novo, tá? Acabei de abrir aqui e fala que ainda não há perguntas. Beleza? Manda de novo aí que eu não recebi. Tá bom? Vamos lá. Aí vamos voltar para a pandemia então. Ó, o RL Lucas tá aí, grande Lucas lá diretamente dos Estados Unidos, lá de Miami, grande Lucas. Show de bola. Seja bem-vindo à nossa live. Sempre faço o meu cliente entender que a higienização está associada à saúde das crianças. Então, cara, você tem que entender se o teu cliente tem essa preocupação com a saúde das crianças. Não adianta você querer colocar essa informação se a pessoa não tem essa consciência da saúde, não se importa com a saúde ou se nem criança tem, né? São tudo abordagens de vendas, tá? Quando abre o curso presencial? Ano que vem. Talvez a gente tenha alguma coisa presencial ano que vem, tá? Mas logo eu vou dar uma outra oportunidade para vocês aqui. Eu notei que em janeiro tive mais procura de limpeza de tapetes do que de sofá. Show de bola, olha só. Elas Higieniza falou que teve mais procura de limpeza de tapetes do que de sofá. Você tem que estar atento à tua região, o que a tua região demanda mais. Então, se você já notou que em janeiro do ano passado teve mais procura de limpeza de tapetes, começa já a se programar para que no ano que, né, em janeiro do ano que vem, de 2023, você já tenha algo especial para tapete. E se você já tem algo especial para tapete, por que você não coloca já um combo para sofá junto? Pensa nisso aí. Quais serviços podemos oferecer em janeiro e fevereiro? Já vamos falar sobre isso, tá? Mas sou péssimo em vender Imper. Cara, eu tenho para você depois uma grande oportunidade, tá bom, Eric? Fala, mestre Paulo Mava, grande Fábio Júnior. Beleza, cara? Como é que tá? Mandei de novo. Ah, legal. Paulo, comprei uma centrífuga, mas só tenho um funcionário. Como crescer agora? Boa pergunta, Júnior. Vamos deixar ela mais pro final da live, tá? Deixar essa pergunta mais pro finalzinho. Vamos falar da pandemia. Olha só. O primeiro, algo semelhante aconteceu na pandemia, tá? Porque o que acontece? Na pandemia, todo mundo ficou recluso, né? Ficou mais em casa. Então, obviamente, o que aconteceu?
O pessoal olhou mais para o sofá, olhou mais para o tapete, olhou mais para a decoração. Então, esse segmento de limpeza, de impermeabilização, de que mais? De decoração, de estofados, né? De reforma, móveis sob medida. Cara, isso tudo deu uma bombada na pandemia, né? Cresceu extraordinariamente. Tá? Então aumentou muito a demanda. E como aumentou muito a demanda, também mudou o comportamento do público. Então, entre a primeira e a segunda semana de pandemia, o que eu previ e o que realmente aconteceu? Que o consumidor ele ia ficar criterioso em relação a preço. E ele ia choramingar preço. Sabe por quê? Porque você tem que entender o seguinte, ó. Aumentou a demanda e o cliente sabe disso. Então, se aumenta a demanda, aumenta também a concorrência, tá certo? E o pessoal naquele início de pandemia estava pensando o seguinte, ó. Bom, eu quero fazer, eu quero adquirir, mas eu não sei como vai ser daqui para frente. Então, ó, eu vou segurar o meu dinheiro, mas eu quero adquirir. Então ele entrou num conflito. Eu quero adquirir, mas eu tenho que segurar o dinheiro. Então o que ele fez? Barganha de preço. É uma consequência uma coisa da outra. E o brasileiro, você tem que entender o comportamento do brasileiro. Ele é extremamente consumista. Vai entrar governo novo, vai isso, vai aquilo. Gente, o brasileiro vai continuar consumindo. Se você atende classe A, B+, os caras continuam consumindo como se não houvesse amanhã. Entendeu? Se você tem de classe C, talvez você tenha um pouco de diminuição de poder de compra, porque essa classe vai sofrer mais, tá? Mas classe AB+, cara, os caras estão ali, ó, fazendo acontecer e a economia gira, né, em relação a isso. Eles vão continuar consumindo, só que quando na pandemia aumentou a demanda e o cliente viu isso, né, e aumentou a concorrência, barganha de preço. Então, já de antemão, o que aconteceu na época? A gente sofreu essa barganha. Então, as consultoras vieram e falaram o seguinte, meu Paulo, o pessoal agora está querendo preço, e falou que vão fazer outros orçamentos e tudo mais. Então, cara, você tem que só mudar a estratégia. Você não muda absolutamente nada mais. Você não vai mudar a tua qualidade de serviço, você não vai mudar o público, não. Só muda a estratégia, a abordagem e a conversa. Tá? Então, é exatamente isso que você tem que fazer. A conversa de dezembro, ela tem que ser completamente diferente da conversa de janeiro, entendeu? Porque nós já tivemos esse problema de ter uma coisa muito interessante isso, ó. É muito interessante. Quando você tem muita autoconfiança, é tão problemático quando você tem baixa autoconfiança. Por quê? Isso já aconteceu com a gente, tá? Outubro, novembro e dezembro, cara, pau torando, ó, coisa ali, serviço assim, explodindo, né? Tendo que perder cliente porque não tinha espaço na agenda, entendeu? Então, acabamos o ano, aquele recorde de faturamento, aquela coisa extraordinária. Como é que fica a sua autoconfiança? Porra, fica lá em cima. E aí você entra em janeiro como? Vai bombar, autoconfiança lá em cima e tal. Olha o que eu estou te falando. Excesso de autoconfiança é tão prejudicial quanto falta de autoconfiança. Porque você acha que você é o cara, entendeu? E aí teve um ano específico que a gente entrou com tanta autoconfiança que a gente seguiu a mesma estratégia de dezembro. E a gente começou a ver, ó, nenhum serviço fechar. Então o problema, na verdade, não era a demanda, pessoas chegando na empresa. Pessoas chegando na empresa tinha. Agora, a conversa de janeiro estava sendo a mesma de dezembro. E aí, rasgou tudo. Porque a conversa tem que ser diferente. O cliente está numa outra vibe. Você já percebeu que quando você vai falando assim, ó, não temos mais horário para esse ano. A gente vai parar dia 22, a gente vai parar dia 23. Depois do Natal, isso e aquilo. Cara, parece que as pessoas vão entrar numa paranoia e que depois do Natal vai acabar o mundo. Né? Já percebeu isso? Nossa, passou Natal, vai explodir uma bomba, vai acontecer, né? Sei lá o quê. Então, só que não vai. Né? Então o pessoal até dia 23 de dezembro está naquela neura de querer fazer acontecer. Quando chega janeiro, mudou.
E aí a tua conversa tem que mudar com o cliente, para que você consiga manter os mesmos resultados, tá? Então vamos lá, o que você tem que ter? O que você tem que ter para janeiro? Eu separei 3 situações aqui, tá? Ó, o PS Higienização falou o seguinte: bem isso, boa noite, aprendi a vender serviço casado, sofá e tapete mais improvisação. Ajudou muito no meu ticket. É isso aí, cara. Você não pode ficar refém só do serviço que o cliente está buscando. Você tem que ir muito mais além, tá? É muito mais poderoso quando você entende o cliente e oferece algo relevante para ele. Que o ticket médio sobe absurdamente. Só que, lógico, para isso você precisa saber fazer, né? O Anderson perguntou, já sabe quando vai ter outro evento igual da IG Expo? Fica ligado aí, Anderson. Ano que vem vai ter vários, né? Esse ano não vai ter mais. Nós estamos fidelizando pacotes mensal, tipo desacarização, higienização a vapor. E isso já faz 2 anos, mesmo com a pandemia, está ajudando a respirar. Quando você fala em ajudando a respirar, o que você quer dizer com isso? Tá? Como saltar de um faturamento de 10 para 25? Legal, Júnior. Vamos chegar lá nos seus questionamentos, que são muito bons, tá? Então, o que você tem que ter para 2023? Vamos lá. Primeiro ponto. Número 1. Estratégia de vendas. Você tem que entender essas nuances. O que o teu cliente busca no primeiro trimestre, o que ele busca no segundo trimestre, o que ele busca no terceiro trimestre, o que ele busca no quarto trimestre. Você tem que entender. Existem variações aqui nos 4 trimestres e você precisa aprender. Por que trimestre? Porque os comportamentos em trimestres são muito parecidos. Tá? 4 meses já fica muito longe. Agora, quando você trabalha de 3 em 3 meses, você consegue ter comportamentos parecidos aqui. Tá bom? Então, a estratégia de vendas tem que estar alinhada. Ok? E como eu falei agora há pouco, logo mais vou apresentar uma grande oportunidade para você que quer ter as estratégias de vendas que nós utilizamos ano a ano. Tá certo? Nós estamos num período aqui de treinamento, onde a gente está em Black Friday. E eu vou apresentar para vocês uma oportunidade para você estar estudando junto comigo e estar presencialmente não, estar online comigo ao vivo em janeiro do ano que vem, tá? Então fica ligado aí que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Então, primeiro, estratégia de vendas, ok? Você tem que ter todas as suas estratégias, saber o que fazer, né? Porque muitas vezes o problema é que você não sabe o que fazer, porque se você soubesse, você faria. O problema é travar. Né? O que eu faço agora? Calma. Se você tem a estratégia, você caminha por ela, ok? Segundo, você tem que ter um time de vendas muito competente. Ah, Paulo, mas eu não tenho um time de vendas. Não tem problema. Você tem que ser o cara de conhecimento em vendas. Eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo aqui, você é técnico, né? Mas, cara, o técnico ele tem que ser um baita vendedor. E na realidade, se você pensar um pouquinho mais além, você não é um técnico, você é um empresário. Você apenas executa o serviço, mas você tem que pensar um pouco mais além. A tua mentalidade tem que ser de empresário, tem que ser de gestor, tem que ser de líder, onde você vai ter todo o acesso a vendas da tua empresa, tá certo? Isso é o mais importante, você tem que ter, sabe, esse conhecimento aprofundado aí em vendas, ok? Muito bem. Segundo, né? Terceiro, que é exatamente o que eu falei agora há pouco. Você tem que saber conversar com o cliente. As conversas de dezembro são diferentes das conversas de janeiro. Esse é um ponto importante, tá? E que excesso de autoconfiança é tão prejudicial quanto falta de autoconfiança. Então, quando você entrar em janeiro, você tem que entrar do seguinte: você sabe onde você vai estar entrando, mas você não pode entrar sabendo que aqui eu estou dominando. Não é bem assim, porque muitas vezes você vai ter que fazer ajustes na direção. Eu sei mais ou menos como vai entrar janeiro. Eu tenho uma previsão, mas tudo pode acontecer. Então você tem que estar ligado, antenado no que vai acontecer, nos sinais que o mercado dá, para que, se necessário for, você
mude a rota. Só que qual que é o grande pulo do gato aqui? Qual que é o grande pulo do gato? Tá? É o seguinte, quando você está com a cabeça voltada na parte técnica, é muito difícil você pensar de forma estratégica. Porque quando você está lá fazendo uma limpeza no sofá, fazendo uma impermeabilização, estendendo os panos, diluindo o produto, ligando a extratora, né? Enchendo o balde de água, colocando o produto no galão de impermeabilização. Quando você está fazendo serviços operacionais, você está focado na operação. É muito conflitante você pensar na estratégia nesse momento. Então, só que aí é o seguinte, você está fazendo o serviço acontecer. E como que você vai fazer isso? Esse é o grande desafio, não é? Agora, qual que é o grande detalhe aqui, ó? É você saber da estratégia. Então, por exemplo, por que a gente consegue ter resultados extremamente expressivos dentro da empresa? Porque eu e a Joyce estamos lá no estratégico, pensando no crescimento da empresa. Por que muitas empresas nos contratam para mentoria, para treinamento? Porque nós temos a parte estratégica. E aí a pessoa não tem como ficar pensando no estratégico, no tático, no operacional. Então ela compra um curso, ela pega uma mentoria. Porque daí o que vai acontecer? Você vai ter estratégia, você vai executar. Você não precisa ficar pensando muito na estratégia. Entendeu? Deixa que para a estratégia eu penso para você. Porque lá eu estou parado pensando nisso, nos próximos passos. Entendeu? Esse é o detalhe. Então eu lembro quando eu era técnico, né, que eu fazia tudo, era muito difícil para mim fazer o serviço e pensar nos próximos passos. Eu tinha que parar, às vezes ficar 2, 3 dias sem agendar serviço, para parar e pensar. Então o grande trabalho do estrategista, do gestor, é parar e pensar. Esse é o detalhe. Só que quando você está no técnico, você não consegue parar e pensar. Você está ali, cara, a rotina te engole, batidão acontece. É ou não é verdade? Você que é técnico aí, não é assim com você também? Quando você está aí no batidão do dia a dia, você consegue parar e pensar na estratégia? É muito difícil, né? E aí, ó, o Nid Limpeza tá aí, ó, grande Nid Limpeza, já fez vários treinamentos com a gente aí. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Ó, o Júnior falou o seguinte, a grande questão é de como sair de ser técnico para empresário. Isso é o que pega. Então, Júnior, é o seguinte, cara, olha só. Não é sair de técnico para ser empresário. Quando você é técnico, você já tem que ser um empresário. Porque a mentalidade ela vem antes da mudança. Você quando está executando o serviço, você já tem que saber que você é um empresário. Depois você só vai mudar de função. E aí existe uma trajetória, existe uma jornada, tá? Mas não é assim, eu agora saí de técnico e vou ser empresário. Não, você já é um empresário quando é técnico. Esse é o grande detalhe. Então você está lá executando o serviço, mas pensando, cara, eu sou empresário. Então enquanto você executa, esse é a chave, ó, enquanto você executa, você estuda. Enquanto você vai executando, sendo técnico, à noite você estuda. O que eu fazia quando era técnico? Eu precisava fazer o serviço, fazer cobrança, visitar cliente, fazer orçamento, fazer financeiro, estudar tudo junto. Então como que eu aproveitava o meu tempo? De manhã, quando eu saía de casa, 7 da manhã, 7:30 da manhã, eu já ia no carro plugado com uma aula. Naquela época não existia a facilidade que existe hoje com podcast, YouTube Premium, etc. Não tinha isso na minha época lá, quando eu era técnico. Então o que eu fazia? No meu carro tinha isso nem existe mais, tinha um CD player, né? Na época já era USB. Então eu colocava, baixava coisas da internet, plugava no meu pendrive e eu ia para o cliente 7, 7:30 da manhã já ouvindo uma aula. Então, por exemplo, eu sabia que eu tinha que contratar, né? Eu sabia que eu tinha que fazer uma contratação. O que eu ouvia? Cara, eu ouvia treinamentos de como fazer contratação. Então era técnico, eu estava lá aplicando produto e tal. E ao mesmo tempo me dirigindo ao meu cliente, estudando como que eu contratava técnicos, como que eu contratava pessoas. E aí quando eu fiz a primeira contratação,
eu já estava muito mais preparado. Eu já sabia o que perguntar, o que analisar, como conduzir, porque eu já tinha estudado. Agora, se eu esperar, sabe? Esse é o ponto aí, Júnior. Se eu esperasse fazer a transição para daí me tornar empresário, aí o bonde já passou, entendeu? Então, enquanto você é técnico, você tem que se preparar para ser o empresário. Esse é o pulo do gato aí. Essa é a questão, tá? Então, você tem que estudar como fazer as coisas, para daí depois já fazer. Assim, não adianta você querer fazer sem saber. Você vai errar, vai dar problema. Por isso a importância de ter uma pessoa do seu lado que tenha mais experiência que você, tá? Esse é a grande diferença. Respirar para nós é ter serviço sempre e aprendemos com as dicas que vocês passam, pois há um tempo atrás eu vivia com o balão de oxigênio de tão perdido. Hoje nós nos encontramos e respiramos sem oxigênio. Pô, legal, cara. Fico feliz aí que de alguma forma a gente fez parte aí do desenvolvimento, né, da empresa de vocês. E eu acho que a gente se encontrou na Expo, né? Eu tenho essa recordação aí da PS Higienização. Eu acho que foi você que a gente se encontrou lá. Legal, cara. Muito bacana. Fico feliz que vocês... essa evolução de vocês, tá? Enquanto você executa, você escuta o MabaCast. Isso aí, cara. Isso! Perfeito, Nid, limpeza. Perfeito, cara. É isso aí. Enquanto você tá lá... Porque pensa o seguinte, ó. Quando você é técnico, né, você já sabe executar o serviço. Então você executa o serviço de higienização, vai, 1h30, 2 horas. Às vezes o cliente nem está na casa. Cara, coloca o teu fone de ouvido, vai executando o serviço e aproveita o teu tempo para estudar. Entendeu? Não espera chegar de noite para ligar o computador, você já está cansado de estudar. Não, cara, já faz isso no carro. Entendeu? Já coloca o fone de ouvido no serviço, tá? Executa, cara, e tá ouvindo, putz, você já vai longe, você já sai na frente disparado. Eu fazia muito isso, né? Quando eu estava ali na lida executando o serviço. E, cara, o período da minha vida onde eu fiz um salto de conhecimento e crescimento foi justamente nisso. Eu saía de casa de manhã e já colocava o negócio para ouvir. Não ia ouvindo música. De vez em quando eu ouvia música, lógico, você não consegue ficar o tempo inteiro ouvindo, né, algo de estudo. Mas, cara, começa o dia ouvindo algo relevante, tá? Melhor sorte a nossa em ter suas lives. Pô, legal, cara. Obrigado, viu? Obrigado, cara. Que bom, fico feliz aí. Hoje, minha maior dificuldade é encontrar um técnico comprometido. Então, aí já começa a ir para gestão e contratação, né? E aí é um desafio do empresário, obviamente, não só no nosso segmento, mas em todos, né? Porque daí envolve muito índole, envolve caráter. E, obviamente, também não só índole e caráter, mas envolve você ter uma estrutura da sua empresa, uma cultura muito forte, né? Situações onde a pessoa lá dentro se sinta valorizada e você saiba como fazer a pessoa ter esse comprometimento. É o grande desafio, mas existe técnica para isso, tá? Paulo, mas o que vejo é que na minha capital o ticket é muito baixo comparado às outras capitais. Júnior, qual é a sua capital? Fala aí pra mim, qual é a sua capital? Paulo, na parte de estratégias, com certeza é top, Brasil. Legal, obrigado, cara. Show de bola. O Leandro Senna entrou aí, ó. Grande Leandro. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo à nossa live. Para quem tá querendo aí se especializar em treinamento da parte técnica, segue o Leandro aí, manda um direct para ele. Ele vai ter uma próxima turma presencial na semana que vem, que teria o prazer de estar online, ao vivo lá, vai ser incrível. Legal? Mano, tem uma microempresa especializada em higienização, como faço para ter vários clientes todos os dias? Fica ligado aí que daqui a pouco eu já vou dar uma orientação, tá? Legal, faço na empresa. Cara, tem bastante coisa aqui. Minha dificuldade é deixar de ser autônomo de sucesso para ser uma empresa de sucesso. Ah, legal. Gente, então vamos lá. Vocês anotaram aí grandes orientações, grandes situações aí valiosas, tá?
Então eu vou fazer um convite para vocês que querem avançar. Que é o seguinte, como eu falei para vocês agora há pouco, deixa que para a estratégia eu penso e eu repasso para vocês aquilo que realmente funciona, ok? Beleza? Então para você que quer ter acesso a essas estratégias, ok? O que você vai fazer? É o seguinte, eu vou até compartilhar aqui uma imagem, deixa eu ver aqui, como é que eu faço? Achei, olha só. Nós estamos com uma grande oportunidade, que é o seguinte. Ó, eu lancei uma grande oportunidade, que é o Clube dos Roteiros Lucrativos Golden. É uma edição especial do Clube dos Roteiros Lucrativos. O que foi o Clube dos Roteiros Lucrativos? Cara, foram 3 turmas sensacionais de mentoria específico para empresas de higienização e impermeabilização de estofados, tá? Completamente específico, aonde fizemos encontros ao vivo específico para processos de vendas. Foi um negócio assim espetacular. Se alguém fez o clube aqui, dá um oi, fala que fez, que eu quero saber se alguém... Eu sei que o Nid de Limpeza que está aqui, ele fez a primeira turma, que eu lembro aí, a gente trocou umas ideias legais lá. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei o melhor das três turmas, tá? O melhor das 3 turmas, compilei num pacote especial e coloquei novos treinamentos lá dentro, tá? Coloquei novidades lá dentro. Então vai ter o melhor do clube, vai ter negociação avançada e vai ter uma mentoria ao vivo no dia 12 de janeiro. Tá? Ó, tá aí o Nid de Limpeza falou e foi um divisor de águas. Legal, cara, que bacana. Obrigado aí pelo teu feedback. Tá? Então você pode conferir aqui tudo que vai ter, né? Então, por exemplo, olha só, o que você vai encontrar nesse pacote? Vai ter script avançado, processo de vendas, estrutura de vendas, roteiros de atendimento persuasivo, né? Isso tudo dentro do Clube dos Roteiros. São aulas assim, ó, cara, extremamente completo, né? Como que você vende higienização? Para quem tava falando aqui, ó, eu não sei como vender impermeabilização. Você vai aprender lá dentro. Eu te mostro com detalhes como que você vende impermeabilização do jeito certo para o público certo, tá? Não adianta querer vender impermeabilização para o público errado. Tem que vender para o público certo, ok? Então, a gente dividiu isso em duas grandes etapas, né? Que é o pré-orçamento e o pós-orçamento, tá? O pré-orçamento é o seguinte, é tudo aquilo que você fala para o cliente antes de passar o preço. É aqui que você tem que entender. Como que você vende uma impermeabilização? Como que você vende uma higienização? Cara, você tem que ter um pré-orçamento adequado. Não adianta só chegar e vou passar o preço. Ok? Segundo, pós-orçamento. Tudo aquilo que acontece depois você passa o orçamento. E aí entra a negociação. Aí que vai entrar a negociação. Então, por exemplo, o pessoal fala, né? Eu vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa, eu vou fazer outros orçamentos, vou fazer novas cotações, o teu preço ficou caro e vou pensar um pouco mais, vou fazer mês que vem. É negociação. Então, como que você negocia? O cliente pediu um desconto, como que você negocia isso? Tá? Quando você junta essas duas coisas, cara, você tem uma bomba na mão no sentido de explosão de vendas. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Esse é um primeiro ponto. O que mais que você... O que mais que você vai ter? Deixa eu mudar a imagem aqui. Ó, você vai ter... Vamos lá. Opa, deixa eu mudar a imagem aqui. Pera aí, deixa eu mudar a foto aqui. Opa. Vamos lá. Então você vai ter, ó, script de atendimento para apresentar o seu serviço como sendo único e diferente dos outros. Esse é um grande detalhe hoje que pouca gente sabe fazer. É realmente pouca gente sabe fazer.
Porque o cliente ele olha isso, os serviços hoje e fala, mas isso aí é aquela maquininha que você passa lá, né? É aquela extratora, é isso, né? Você não pode deixar o cliente ter essa percepção do seu serviço. Não é uma maquininha que passa lá uma extratora. Como que você se apresenta diferente das outras empresas? Esse é o grande detalhe, tá? Então, isso é no pré-orçamento. E aí depois tem o outro que é o pós-orçamento, tá? Ó, e aí vai ter um detalhe super importante que é, vai ter uma aula exclusiva sobre posicionamento, né? Como que você se posiciona para a classe AB+, é aqui que é o grande salto na tua empresa. Por quê? Porque para você vender impermeabilização, como eu falei, você tem que vender para um público correto. Você tem que vender para o público AB+. É difícil você vender impermeabilização para o público C. Até o público compra, se você saber oferecer. Mas você vai se incomodar. Porque você vai ter assistência. Porque você vai ter alguns problemas aí. Que são coisas incoerentes com o público. Tá certo? Então, para vender, alguém estava falando antes, para vender impermeabilização, você precisa se posicionar no mercado para atender público classe AB+. Você vai saber como fazer parceria com influencers. Tem lá uma aula específica, como que você faz parceria com influencers. Tá? Como que você aborda influencer, como que você entra na casa, o que que você filma, o que que você não filma, como que você conversa, como que você conduz. Entendeu? Isso aí você vai ter tudo mastigado. E aqui são aulas específicas com a Joyce, né? Então, isso, cara, só isso aqui já vale todo o investimento do curso, tá? Então, tem mais uma coisa aqui específica, que daí vem a cerejinha do bolo, que é o seguinte. Nós teremos aí uma mentoria ao vivo em janeiro. Então, o que acontece? Isso aqui é só na Black Friday, tá? Aonde você vai começar a estudar, você vai ter toda a parte de posicionamento, toda a parte de marketing, toda a parte de parceria com influencers. Ok? Muito bem. E aí depois disso você vai saber como que você faz a conversa, como que você estrutura o teu roteiro, o teu script. Eu vou te dar prontinho, tudo em PDF. Você vai chegar lá, entender a estrutura e colocar para rodar. Tá bom? E aí depois você vai ter a negociação avançada também. Essa parte de negociação tem uma pancada lá de script, tudo prontinho. Há diversas situações que o cliente fala para você e você, ó, de bandeja já tá pronto, tá mastigadíssimo. Tá? Melhor que isso aqui, cara, não existe. Ok? E aí você vai começar a estudar e colocar em prática. Só que lembra que eu falei que no meio da trajetória, talvez você tenha que mudar um pouquinho a rota? Então, é justamente essa rota que eu vou ajustar com você em janeiro, online e ao vivo. A nossa mentoria ao vivo vai ser no dia 12 de janeiro. Tá? 12 de janeiro, às 14 horas. E aí, vai ser uma mentoria em grupo, ao vivo, onde eu vou te dar feedback, vou analisar o seu atendimento, vou te dar orientações e vou te dar as estratégias que você tem que utilizar em janeiro, fevereiro e março. As estratégias do primeiro trimestre. Se esse pacote se resumisse só essa mentoria, já se pagava frouxo. Tá? Até o Need de Limpeza falou, ó, se paga rápido. Claro, porque você tem acesso à estratégia, você tem acesso ao conhecimento. E se você tem acesso a isso, gente, por favor, né? E aí você tem tudo nas mãos. Ok? Então esse é um pacote específico que eu separei a um preço extremamente acessível para você conseguir colocar em prática as melhores estratégias para 2023. Ok? Paulo, quanto custa tudo isso? Extremamente acessível. Tá? Deixa eu colocar para você aqui. Ó, quem adquiriu o treinamento lá atrás pagou R$ 997. Esse era o valor de investimento. Tá? Especificamente para essa Black Friday, até o dia 30 desse mês, somente até o dia 30, depois não vai mais ter essa condição, tá? 697. Esse pacote completo. Você pode dividir isso em até 12 vezes, vai ficar 12 vezes de, vamos arredondar aí, R$70. O que você adquire hoje, nesse nível de conhecimento, por R$70 por mês? Vou ser bem franco com você, nada de relevante.
Tá? Você vai conseguir um cursinho meia boca ali, uma coisinha meia boca lá, você vai ter que quebrar a cabeça, adaptar para o mercado, vai ter um monte de coisa que não vai funcionar, etc, etc, etc. Tá? Agora, algo extremamente específico, como eu estou entregando para você aqui, você não acha. Ok? Então, você vai de 997 por 697, ok? Em até 12 vezes, vamos arredondar de R$70. 12 de 70. Bacana? Para você ter todo esse pacote. O Clube dos Terços Lucrativos Golden, negociação avançada e a mentoria ao vivo dia 12 de janeiro. Então, você já vai entrar em 2023 com o quê? Com as estratégias corretas para o terceiro trimestre. Desculpa, para o primeiro trimestre. Tá? O Júnior falou, é barato, com 3 serviços já paga isso. Cara, eu digo o seguinte, se você colocar em prática, com um serviço você já paga isso. Não é nem 3, é com um. Porque se você fechar um ticket aqui de R$1.000, você já pagou frouxo. Entendeu? Então, é realmente barato. Tá? Por que eu faço tão barato assim? Porque tem treinamento nosso que é mais caro, né? Tem mentoria lá que é 5 mil, 10 mil reais, ok? Tem o clube, tem o Magia das Vendas que é 2 mil reais, entendeu? Só que nem todo mundo tá no timing de entrar nisso. Então eu crio treinamentos, né? Que são excelentes para que você possa avançar comigo na jornada, para que você possa ter resultados realmente expressivos, de quem já tem resultado, tá? Então tudo que eu entrego dentro do clube, cara, é tudo que a gente já fez, já testou, já validou há muito tempo. Então você vai ter acesso, é assim, ó, é aquele tiro certeiro, aquele tiro de sniper, né? Eu não vou te dar uma coisa genérica que, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Não, é aqui, ó, é na veia, tá? Então não se preocupa com isso, entendeu? Então se você fechar um serviço bem fechado, isso aqui já se pagou e todo o resto é lucro para você. Tá legal? Então é isso. Como que você faz para entrar e começar a estudar hoje ainda? É o seguinte, você vai... Júnior, vou responder, tá? Aguarda mais um pouquinho que eu vou responder. Põe o celular para carregar então. Põe o celular para carregar que eu vou responder. Ó, você vai fazer o quê? No link da minha bio, vai ter lá, Black Friday, Clube dos Roteiros Lucrativos Golden. Você entra lá, vai ver todas as informações, clica lá, adquire e começa a estudar hoje ainda. Faz isso. E lá dentro você vai ter acesso em janeiro ao link da mentoria ao vivo, que vai estar um grupo extremamente seleto de empresas, né? Onde a gente vai fazer uma mentoria especial e nessa mentoria eu vou te ensinar as estratégias que você vai ter que utilizar no primeiro trimestre de 2023, tá? É lá que eu vou te entregar essas estratégias. Enquanto isso, você vai estudar, vai fazer vários atendimentos, já com novos scripts, já com novas abordagens. Só ali você já vai ver que vai vender mais, tá? E aproveita para usar isso esse ano ainda, para você já aproveitar, colher o resultado e isso já se pagar esse ano. Porque a mentoria para 2023 já vai se pagar frouxo, tá bom? Vamos lá. Este curso tem duração de quantas horas? Cíntia, são várias horas, tá? Mas não se atente à quantidade de horas. Isso é irrelevante. O que você tem que se atentar é o seguinte, é o que esse curso entrega para você. Eu posso te dar um curso de 20 horas e só entregar lorota, só entregar, sabe, mais do mesmo, só te entregar, encheção de linguiça. Se eu te entregar um curso de 5 horas e ele for, na veia, direto ao ponto, cara, é isso que importa. Então não se preocupe tanto, né, com a duração de horas, entendeu? Só para você ter uma ideia, tá? Os encontros do clube, eles tinham uma duração média de 5 a 6 horas cada encontro, entendeu? Cada encontro. E aí você faz isso vezes 4. Você vai ter muitas horas, né? E aí eu compilei o melhor disso tudo nessa edição do Clube dos Roteiros Lucrativos Golden. Então, se você vai ter assim, ó, a extração do ouro, entendeu? Entendeu, Cíntia? Você vai ter a extração do ouro que está lá dentro das 3 turmas. Fora o negociação avançada e fora a mentoria. Então, cara, é o filé mignon, tá? Você não vai ter coisa melhor que isso no mercado, isso eu te garanto. Bacana? Legal? Alguém tem alguma pergunta sobre o clube?
Aí a gente vai responder e depois vamos avançar nas perguntas da caixinha aqui. Como fazer para adquirir é o seguinte. Você vai lá no link da minha bio e clica lá, Black Friday, Clube dos Roteiros Lucrativos Golden. Clica lá e adquire, tá bom? Legal, Cíntia, parabéns pela sua decisão, tá? Eu te encontro ao vivo em janeiro, beleza? Vamos lá então. Se alguém tiver mais alguma dúvida do clube, responde aqui e depois clica no link da bio para fazer a sua aquisição e a gente se encontrar e você ter acesso aí, você ter acesso às estratégias do primeiro trimestre de 2023, beleza? Vamos lá. O Júnior perguntou o seguinte: comprei uma centrífuga, mas só tenho um funcionário. Como crescer agora? Vamos lá, Júnior. O que você tem que ter, cara? Você comprou uma centrífuga que é um valor de investimento relativamente alto, né? Porque quando você compra centrífuga, você não compra só a centrífuga, né? Você compra toda a estrutura. Você compra a centrífuga, você compra o batedor, você compra os ventiladores, exaustores, os varais, você tem as licenças ambientais, cara, você tem uma porrada de coisa aí. Então o investimento não é um investimento assim tão baixo, né? E deixa eu só relembrar a tua pergunta aqui. Como crescer agora? E você tem um funcionário. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter agora, o que é? É processo de vendas. Porque você precisa fazer essa extratora trabalhar que nem uma condenada, né? Não adianta você ter uma centrífuga para ficar lá parada. Então como que você vai fazer essa centrífuga gerar dinheiro para você? Vendendo lavação de tapetes. Esse é o único meio. Eu não vejo outro meio de você crescer sem você vender muito. Esse é o ponto, né? Então é por isso que quem está assistindo aqui e quiser conhecer o passo a passo, eu fiz recentemente um treinamento novo, gratuito, tá? Onde eu explico o passo a passo do seu crescimento. E você vai ver que o primeiro passo é a parte técnica, que é, por exemplo, comprar a centrífuga, tá? O segundo passo é o marketing, para você saber atrair o cliente qualificado. E o terceiro passo é vendas. Para você transformar a tua extratora, a tua centrífuga, a tua estrutura inteira, seus produtos em grana. Você só consegue transformar a tua estrutura em dinheiro vendendo. Se você não tiver vendas, você vai deixar uma centrífuga parada. Por exemplo, tem muita gente que compra uma Vivenso, tem muita gente que compra uma Rainbow, tem muita gente que compra uma EFA, compra uma... Como é que é o nome daquela outra máquina? Esqueci o nome agora. Mas enfim, né? Cara, e a máquina fica lá parada. Porque não consegue gerar venda com aquilo. Porque não sabe. Porque é a coisa mais fácil do mundo gerar venda com aquilo. Entendeu? Se você tiver a estratégia correta. Entendeu? Então esse é o ponto. Você tem que se especializar em vendas. Vendas, 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 vendas. Quando você vende muito, seus problemas acabam. E começam outros. Porque daí você vai ter problemas, mas são outros. São problemas de entrega, de logística, de agenda. Só que isso é fácil resolver. O mais difícil resolver é não ter fluxo de caixa, é atrasar um pagamento, é não conseguir pagar um funcionário, é não ter prolabore. Por quê? Isso é tudo reflexo de falta de vendas. Tá? Foco mais no terceirizado ou na própria empresa? Ué, mas você não comprou uma centrífuga? Como que você vai focar no terceirizado? Agora é contigo. Entendeu? Então, Júnior, o que eu aconselho você? Tá? O que eu aconselho você a fazer? Primeiro, você entra no clube dos roteiros lucrativos. Você precisa urgentemente saber vender. Vender mais. Se posicionar no mercado. Saber vender. Você tem que se tornar um especialista em vendas. É isso. Tá? Segundo, existe um treinamento também chamado Como Vender Lavação de Tapetes com Alto Ticket. Se você comprou a centrífuga, você tem que... Cara, você precisa desse conhecimento. Entendeu? Você precisa desse conhecimento. Como vender lavação de tapetes com ticket alto.
R$60 o metro quadrado, R$70 o metro quadrado, R$80 o metro quadrado, R$100 o metro quadrado. Não dá para você vender tapetinho a R$25 o metro quadrado. Não dá, você não vai ganhar dinheiro com isso. Entendeu? E é o que a maioria faz, né? Vende tapetinho a R$20 o metro quadrado. Promoção, R$20 o metro quadrado. Pô, fala sério, aí você tá trabalhando de graça. Você tá lavando tapete de graça, entendeu? Não é assim. Então começa a pensar em lavação de tapete com alto ticket. Tá certo? Esse é um ponto. E aí, para você que está nessa busca por crescimento, eu vou te dar 3 caminhos aqui. Primeiro, Clube dos Treinos Lucrativos Golden, para você ter acesso a essa estratégia de vendas e a mentoria em janeiro. 2, como vender lavação de tapetes com alto tickets. E o 3, o kit de gestão. Você que já está com um funcionário e quer aumentar aí o teu crescimento, você tem que ter agora gestão financeira adequado, tá? E aí temos o pacote de gestão, onde você vai ter acesso a uma empresa organizada e lucrativa, você vai ter acesso a uma mentoria específica sobre a parte de novos crescimentos da sua empresa, da parte financeira, como que você organiza tudo isso, para que você possa vender e ter lucro. Porque nem todo mundo que vende muito tem lucro, tá? Esse é um ponto importante. Então, que você possa vender e ter lucro. Então, para quem está nessa fase de, cara, a minha empresa está gritando por um crescimento, cara, Clube dos Roteiros Lucrativos, como vender lavação de tapetes, kit de gestão. O mais importante é você ter gestão do seu negócio depois que ele começa a vender bastante. Tá bom? Então, esse é o caminho para você, tá? Vamos lá. Outra pergunta. Tem uma pergunta na caixinha aqui e o Júnior também perguntou, você tem um curso sobre tráfego pago. Então, depende o que você fala sobre tráfego pago. Se você quer ter acesso à configuração do gerenciador de anúncios, nós temos um treinamento chamado Manual Prático, como configurar o gerenciador de anúncios. Tá? Como que você configura. O que é isso? Como que você monta lá a campanha, qual botão você aperta, como que você mexe na ferramenta. Esse treinamento não é treinamento estratégico. Eu não vou te ensinar a fazer uma campanha de sucesso lá. Vou te ensinar como que você mexe na ferramenta e aperta os botões. Tá certo? Esse é um treinamento específico, está também na Black Friday. Agora, tráfego pago, aí nós temos mentoria. Porque daí é um passo além. Tráfego pago no sentido de estratégia, aí é mentoria. Porque não é só te ensinar a apertar o botão. Aí eu preciso analisar o teu posicionamento, a imagem da sua empresa, o vídeo, a foto que você vai colocar lá para impulsionar. Aí é uma estratégia muito além. Aí eu só consigo fazer isso em mentoria. Tá? Não consigo ensinar isso em curso, porque eu seria meio... ensinar uma coisa pela metade, entendeu? Isso é feedback, é análise, mentoria... Entendeu? Não dá para ensinar isso em curso de uma maneira apropriada. JD Clean perguntou, como captar clientes todos os dias? Então, aí você tem que ter canais de vendas. Aí, tráfego pago, Instagram é um canal. Aí você tem que ter Instagram, você tem que ter Google, você tem que ter parceria, você tem que ter lojas, arquitetos te indicando. É uma formação de canal de vendas. E isso a gente também faz em mentoria. Porque não é simplesmente eu pegar e, vai lá e faz. Não dá, né? Eu preciso te ensinar e te dar feedbacks. Porque no meio do caminho vai ter análise, vai ter ajuste, entendeu? Por isso que os treinamentos que a gente faz, grande parte deles tem mentoria junto. Porque você aprende a parte mais técnica, mais prática, e na execução você vai ter dúvida. Aí na mentoria eu tiro a sua dúvida, entendeu? E aí você tem um caminho muito mais curto, né? Bacana? Legal? Respondido as perguntas, gente, fala pra mim aí. Se alguém tiver mais uma pergunta, vai lá. Uma última pergunta pra gente finalizar aí e a gente poder encerrar. E lembrando que a nossa Black Friday de treinamentos vai até o dia 30 desse mês e você pode aproveitar condições surreais, né, de treinamentos. Então entra no link da minha bio, lá tem todos os treinamentos, ok? Você vai entrar lá, analisar, se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma orientação,
manda direct para mim, eu respondo todos, tá? Eu respondo absolutamente todos os directs e a gente vai conversando por lá, ok? Volta com a tela, por favor, do roteiro lucrativo Golden. Volto sim, vamos voltar aqui. Aí, ó, voltei a tela. Júnior, ele perguntou o seguinte, você acha que uma propaganda em outdoor é compensatório? Não, esquece isso, tá? Olha só que interessante, você me fez uma pergunta que você tem uma dúvida, tá? Você tem uma dúvida em relação a isso. Para eu chegar com essa firmeza, com essa categoria e falar, não, esquece isso, é porque eu já passei por essa situação. E eu sei que não vai dar o resultado financeiro que você espera. Pronto. Olha como é fácil. Olha o quanto que você já economizou de dinheiro só estando aqui nessa live e você tendo a minha resposta sobre isso. Porque se você pega um bom vendedor de outdoor, ele vai te convencer a colocar um outdoor. Ele vai te falar que aquilo é a solução para o seu problema. E não é. Você acabou de economizar pelo menos R$1.000. Entendeu? Você acabou de economizar pelo menos R$1.000. Só aqui agora. Esse é o poder de uma mentoria. Esse é o poder de um direcionamento. Esse é o poder de você estar com quem já passou por coisas lá atrás e já perdeu dinheiro. Esse é o poder de uma mentoria. Então, olha o poder que você tem nas mãos de poder estar com a gente na mentoria no dia 12 de janeiro. É isso. Às vezes você tem uma venda travada ali e tal. Porra, é um direcionamento, você converteu a venda de R$2.000. Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. Tá? Beleza? Vamos lá então. Percebo que o ramo está ficando muito prostituído. Muitos estão no ramo para sobreviver e não ganhar dinheiro. Daí nós que queremos levar um bom resultado, bom atendimento e preço justo, estamos ficando taxados como careiro. Como contornar essa situação? Excelente pergunta. Ó, essa situação você resolve facilmente com posicionamento de mercado. Porque é o seguinte, se o seu cliente está percebendo você, aqui você começa a trabalhar com percepção. Posicionamento de marca é percepção, ok? Então vamos lá. Se o seu cliente está percebendo você como igual aquele cara que lava sofá com sabão em pó, é porque você não está sabendo como se diferenciar desse cara. Porque tem público para tudo. Tem público que quer pagar R$100 na limpeza do sofá e não está nem aí se o cara for limpar o sofá com Omo, se for limpar o sofá com detergente. Entendeu? For limpar o sofá com um shampoozinho neutro. Tem público para isso. O problema não é esse. O problema é que, pelo que eu entendi, o cliente que você está atendendo está confundindo você com essa pessoa. Porque você já tem conhecimento, você já tem uma técnica elaborada, você tem produtos de qualidade, você tem um maquinário decente, entendeu? Você está com um uniforme, você já tem uma parte técnica muito boa. Mas o problema é que o teu cliente não consegue enxergar isso. Ou, pior, você está atingindo um cliente que não valoriza isso. Esse é o problema. Então isso é posicionamento. A pergunta aqui é, como que você vai se posicionar lá no mercado para que esse cliente que valoriza isso te perceba? Esse é o ponto. Tá certo? E aí é posicionamento. E aí, para você saber como fazer isso, tem aulas específicas de posicionamento dentro do Clube dos Roteiros Lucrativos Golden. Tá lá, prontinho. Como se posicionar para a classe A, B+. Tá lá, pronto, tranquilo. Aí você vai entender muita coisa. Quem assiste aquelas aulas fala o seguinte, cara, eu tô fazendo tudo errado. É isso aí. Isso acontece muito no mercado, tá? O cara se especializa tecnicamente, ele tem bons equipamentos, usa bons produtos, ele sabe resolver toda a parte técnica do negócio.
mas ele não consegue vender isso a um preço que se pague. Ele tem que ficar brigando com aquele cara que não sabe nada, com aquele cara que é um Zé Ruela do mercado, entendeu? Porque não está sabendo se posicionar. O problema não é o cara que cobra R$100, porque tem público para ele, e eu nem quero atender esse público. Eu não tenho nem interesse de me posicionar para esse público. Agora, o problema é quando existe uma outra empresa que está roubando o meu público. Aí eu me interesso, aí eu quero saber mais. Só que se você sabe se posicionar, cara, é assim, ó, você pode entrar mais 200 empresas. Se essas 200 empresas não se posicionarem para esse público AB+, meu amigo, não tem problema nenhum. Pode entrar mais 500 empresas. Entendeu? Por isso é importante você ter um posicionamento e saber as estratégias para conversar com esse público. Por isso que eu bato a tecla de Clube dos Roteiros Lucrativos Golden. Porque lá eu vou te ensinar isso. Tá certo? Muita gente fala para mim assim, Paulo, mas aqui entrou mais uma empresa, aqui entrou outra. Ok, aqui também entra. Aqui entra mais uma cacetada de empresa. Qual é o impacto que isso dá na Imper? Zero. Nulo. Por quê? Porque as pessoas não sabem como executar algo relevante. Agora, se você tiver o conhecimento, se você fizer a ação necessária, você dá a volta por cima. Tá? Esse é o ponto aí que você tem que entender. Então fica aí o convite, tá? Clube dos Roteiros Lucrativos Golden, aulas específicas, negociação avançada e a mentoria. A mentoria vai ser a cerejinha do bolo, 12 de janeiro, onde eu vou te entregar as estratégias para você começar o primeiro trimestre de 2023, ó, muito na frente das outras empresas. Beleza? Então é isso aí, gente. Vamos finalizando a live aqui. Vamos ficando por aqui. Por hoje é isso. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda para mim um direct, que eu vou ter o maior prazer em conversar com você e direcionar você aí para uma solução ideal para a sua empresa. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus, um grande abraço e a gente se vê então numa próxima oportunidade. Valeu! Tchau, tchau!